Gravando. Olá! Hoje estou aqui Olá. com a Suelen, essa menina linda, terapeuta da natureza e do universo, para conversar um pouquinho sobre o nosso poder pessoal, podemos dizer assim, né? De co-criar e fazer as coisas acontecerem. Su, fala um pouquinho sobre você. Quem é você? De onde você vem? O que você faz? O que você tem estudado? Eu comecei a estudar o Theta Healing, foi uma das primeiras ferramentas que eu acessei, que me ajudou muito a entender o nosso poder de manifestação, o nosso poder de criação, o nosso poder como pessoa dentro desse universo, o quanto a gente tem esse poder de realmente manifestar aquilo que a gente deseja e o quanto a gente cria crenças e ouve as crenças e acaba absorvendo bastante também o que as pessoas falam pra gente, trazendo isso muito pra nossa essência. O Theta ali me abriu muitos horizontes, e eu falo que às vezes eu uso o Theta pra tudo. Eu uso o Theta pra tudo, só que eu devia usar mais pra mim, né? Eu devia usar essa ferramenta mais ao meu favor. Mas eu consigo enxergar o quanto ela é positiva para as pessoas quando eu faço algum atendimento, alguma coisa. Eu vejo o quanto ela realmente tem esse poder da pessoa entender a essência dela, entender qual que é o poder dela dentro desse universo. Tudo bem. Mas então me explica o que é o Theta Healing. As pessoas, eu falo às vezes para as pessoas sobre essas terapias, mas eu não sei explicar direito o que é o Theta Healing, o que o Theta Healing faz, de onde ele vem, quando surgiu, essas coisas. O Theta Healing surgiu através da Havaiana. Aqui no Brasil tem aproximadamente 20 anos, mas ela tomou muito mais, assim, ela tem um poder ela criou um poder muito maior, assim, as pessoas começaram a buscar mais sobre o Theta tem pouco tempo, é muito recente. Então, quando a gente fala de outras técnicas, como até a terapia convencional, psicologia, psicanálise, parece ser algo que é um pouco leva para um lado espiritual, mas ela não é espiritual, muito embora tudo seja espiritual, né? Porque o Theta ele trabalha com a energia do sétimo plano, então hoje a gente está no quarto plano, indo para o quinto, segundo o que dizem, e eu acredito nisso também. E o Theta ele trabalha com a energia do sétimo plano, então é como se a gente tivesse um contato direto com o Criador. Então, uma das crenças que a gente acaba tendo desde pequeno é que a gente não pode pedir tudo, né? Ah, eu não vou pedir por isso, porque eu não sou merecedora disso. Tem gente que está passando fome, tem gente que é aleijado, tem gente que tem outras deficiências e eu não posso pedir por isso, né? Não posso pedir isso para Deus. E o Teta ele ensina que não, cada um é merecedor. Você não é menos merecedor por ter saúde, por ter uma casa, por ter mais condições do que a outra pessoa. Então, o Teta ele é uma meditação. Então, a Havaiana conduz essa meditação, não a Havaiana, mas ela ensina essa técnica de conduzir. E através dessa meditação você tem um contato com o sétimo plano e é como se tivesse um contato direto com o Criador, com o seu eu superior, que pode ser o seu anjo da guarda ou algum guia, enfim, algo que você acredita que seja positivo. Porque seria muito egóico falar que só existe a gente aqui nesse planeta. Então tem outros seres que estão sempre trabalhando e estão trabalhando pra gente também. Então, o Teta ele ajuda, ela cria essa fonte de eu me conectar com esse sétimo plano e conseguir entender aquelas crenças que a gente vem amarrando, que a gente vem criando, que a gente vem honrando com o passar do tempo. Entendi. E as crenças são as coisas que a gente acredita, né? Tipo, a gente acredita que são verdades. Seria isso? São as verdades que impõem para a gente desde criança? O que é uma crença? Eu acho que é mais fácil eu trazer um exemplo. Vamos supor que você, você quer ganhar dinheiro. Mas lá atrás, na sua cabeça, você fala assim, que você fala que pessoas que têm muito dinheiro é arrogante.
Ou, pessoas que têm muito dinheiro não são boas pessoas. E aí, o que isso acontece? Dentro da sua cabeça existe um mecanismo. Então, assim, quando você criou que dentro da sua cabeça ter dinheiro é ser arrogante, não é bom, não é ser uma pessoa boa, no seu sistema isso fica como uma crença, fica dentro de você. Então, isso te impossibilita de ganhar dinheiro, porque se você tiver muito dinheiro, logo você vai ser arrogante, logo você vai ser uma pessoa má. E não é isso que você quer. Então, toda vez que o nosso cérebro é muito inteligente, então assim, toda vez que você estiver ganhando muito dinheiro, alguma coisa vai acontecer, né? Vai chegar alguma coisa para você pagar de última hora, ou vai acontecer um imprevisto que você tenha que gastar aquele dinheiro que você guardou, porque ter dinheiro não é bom. Então, ele ressignifica isso, então assim, é possível ter dinheiro e ser uma pessoa boa. Eu tenho que eliminar isso que você criou dentro de você. Eu não, né? O criador. Ele elimina isso que você criou dentro de você e faz com que você entenda que ter dinheiro é bom também. Você não vai ser uma pessoa arrogante e não é todas as pessoas. Ele tira aquilo que você criou e reestabelece algo positivo. Entendi. Mas, então, eu sou, né? Mas por quê? Esse exemplo é meio clássico, assim, né? Eu lembrei agora que eu li um livro faz um tempo, que chama O Segredo da Mente Milionária. Olha só. E ele dá justamente esse exemplo, assim, né? Que se você, quando criança, pensa, né, que quem tem dinheiro é ruim, que são pessoas más, você fica com isso te dificulta. Mas, então, aí você disse que o criador vai tirar essa crença de você. A gente já fez, né, uma sessão, acho, de teta, e aí a gente entra nessa meditação, né, você como terapeuta vai entrar nessa frequência, e aí eu também, né, eu paciente também vou entrar nessa frequência para a gente conseguir tirar essa crença. Mas você conseguiria me explicar qual que é como que funciona isso, meio que o mecanismo da limpeza de crença? Tipo, como que eu aceito? Como você sabe que você conseguiu limpar essa crença? Mais ou menos isso, assim, sabe? Sim, não. Fala dessas coisas, do que o corpo fala, né? O corpo vai demonstrar se eu me entreguei a ponto de limpar isso ou não. Eu fiz o meu curso com a Gabi Esquisato e ela falou uma coisa no curso, eu sou aquariana, então eu não acreditava. Quando a crença é limpa, quando a crença é removida dentro do seu sistema, porque a gente faz a limpeza nos seus 4 níveis, né? E dentro deles tem o genético, da alma, que eu prefiro já de fazer a limpeza, eu tomo por técnica fazer a limpeza já dos 4, porque por mais que o criador fale, às vezes, aonde está aquela crença, se é um nível histórico, é um genético, eu prefiro já remover dos 4, porque isso, para mim, já limpa, já tira a dúvida. E aí a Gabi falou no curso dela, é uma coisa que é verdade, quando essa crença é limpa, você não pensa mais nela. Então, assim, você nunca mais vai pensar, tipo, a pessoa que tem muito dinheiro é arrogante. Você simplesmente aceita que as pessoas têm muito dinheiro. Você não... você esquece disso, sabe? É igual, tipo, perguntar pra você, quando que você aprendeu a falar? Sua mãe talvez saiba, mas você não lembra. Você simplesmente sabe que você sabe falar. Por que a banana é amarela? Você sabe que a banana é amarela, mas como que você aprendeu isso? Né? Você pode até tentar lembrar disso, mas ela fica enraizada. Assim como você colocou ali a crença de que ter dinheiro é mal, e isso está na sua cabeça, está na sua genética, né? Está instalado dentro de você, ela faz com que você simplesmente pare de pensar nisso. Então, quando você para de pensar naquilo, aquilo não te traz mais um desconforto e a vida começa a ficar um pouco mais fluida, no sentido de, eu ganhei dinheiro e você é grata por isso, a gente fala que é mágico, porque é mágico mesmo. Então, eu trouxe o do dinheiro, que eu acho que é um dos mais recorrentes. Assim. Todo mundo tem alguma crença de dinheiro em algum aspecto, porque a abundância ela é algo divino, só que poucas pessoas sabem acessar. Então, assim, ter muito dinheiro, ter uma vida em abundância, parece algo que a gente quer. Se eu falar assim, você quer ter uma vida em abundância? É difícil alguém falar que não. Não quero ter uma vida em abundância.
Mas todas as pessoas querem ter uma vida em abundância. E a abundância não necessariamente é o dinheiro, é simplesmente o estado de você estar satisfeito com o que o universo está te trazendo. E não ficar mais, não, mas isso foi sorte. Nossa, você trabalha muito bem, né? Você é muito bem sucedida. Não, isso é sorte. Não, isso é a sua essência, isso é você, a sua energia resplandecendo dentro do universo, né? É o que você é capaz de desenvolver dentro de você e criar esse poder de criação de todas as coisas. O Theta, ele não é só para isso, né? Ele trabalha com diversas outras coisas, trabalha com família, trabalha com outros aspectos que a gente vai criando. Mas para mim o mágico do Theta é realmente a manifestação, assim, de tudo que eu estudo de Theta, o que eu acho mais, que eu gosto muito de falar é da manifestação, porque é uma coisa que acontece. Você escreve ali, você faz sua manifestação e as coisas acontecem. É claro, né, igual eu coloquei que eu ia ter um carro, que eu não ia pagar nada por esse carro. Eu trabalho numa empresa que me possibilita ter um carro e eu não pago nada por esse carro. É o cenário ideal? Para mim né? Porque eu não pago nada desse carro, foi o que eu manifestei. Mas poderia ter ganhado um carro, né? Eu poderia ter ganhado esse carro, mas eu não pago nada do carro. Então, assim, eu não pago seguro. Então, assim, é uma coisa que eu manifestei e ela veio. E quando ela veio, eu nem olhei para isso, porque, tipo, eu já manifestei. Aí depois, quando eu releio algumas coisas que eu escrevi, eu falo, nossa, eu manifestei isso. E é mágico, porque você esquece. É muito legal. Eu estava assistindo uma live ontem, né, das milhões de lives que estamos por aí nessa quarentena. E aí ela teve um momento em que o cara que estava dando a live estava falando sobre espiritualidade e tal, e falou que estava falando sobre magia, sobre a magia das coisas acontecerem, né? E ele chegou num ponto de explicar, porque a gente não acredita, né, nas coisas. A gente quer o 1 mais 1, 2 ali, quer palpar, que é a resposta exata, né? E aí ele começou a falar da física quântica e falou que a física quântica mostrou para o homem, mostrou para a gente que a gente não vai ter todas as respostas, né? Que foi, eu achei muito legal a explicação do salto quântico. Não sei, os físicos que me perdoem, não entendo, acreditei no que ele falou, né? Que tem um elétron orbitando em volta de não sei, próton, nêutron, sei lá, tá orbitando em volta de alguma coisa e ele salta e começa a orbitar em outra coisa. Só que nesse momento do salto, a gente não sabe aonde ele está. Não é um salto que a gente vê, né? Ele sai de um lugar e aparece em outro. Tipo, é a mágica acontecendo, né? E aí acaba sendo essa mágica dos universos paralelos que podem existir. São meio que coisas que a gente não consegue explicar, né? É a magia, né? E acho que todo esse movimento que o mundo vem trazendo, que as coisas vêm acontecendo, essas novas terapias, é meio que esse reencantamento, né? A gente passou, é o mundo pós-moderno, ele estava falando, né? Porque a gente passou por fase de muito provas das coisas, né? Tipo, a ciência é ali, isso acontece assim, estou te mostrando, mas tem coisa que não dá para mostrar, né? O que é o criador, o que é o Theta, né? O criador é muito, acho que acaba sendo muito pessoal e acaba sendo a gente, né? Eu acho que o legal da manifestação é que a gente é o criador, né? A gente Sim. conjunto com ele, né? Mas ele, quem é ele, né? Quem a gente acredita que é o que está dentro da gente, né? Muito, muito louco, muito legal. E deixa eu perguntar umas coisas. O que você acha que é ser saudável, pensando nesse aspecto de conseguir manifestar o nosso poder, de ter esse equilíbrio, o que é saúde na visão do Theta Healing, assim, que é estar saudável, estar contente, porque aqui a gente está no corpo contente, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero esse contente? Não é feliz, né? Contente podem ser várias coisas, é chegar num estado de equilíbrio de que estou ok, sou grata por estar aqui,
tenho essas sensações e é o que é, né? O que é a saúde nessa visão de Theta Healing, e depois a gente fala um pouquinho sobre o contentamento, se quiser incluir na sua resposta. Eu acho que o ser humano, assim, por mim, mas no modo geral, a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. Isso antes eu achava ruim. Hoje eu não acho ruim. Hoje eu acho que isso faz parte, isso é a nossa energia vital para mim, né? Isso é o que move a gente, é sempre buscar algo mais. Então, assim, depois do teto, o teto ele tem 3 cursos, não são obrigatórios, né? Que você faz porque você quer, mas são 3 cursos que, para você começar a atender, são cursos essenciais, que é o básico, o DNA básico, o avançado e o digging. E dentro desses cursos, você aprende diversas técnicas sobre esse estado de contentamento com você. Então, é como se depois disso, você não precisa ser um terapeuta Theta Healing, né? Você pode ser uma pessoa que você vai ter um estado de consciência com as coisas que acontecem dentro da sua vida. Então, tanto bom quanto ruim. Porque até o ruim, ele pode ser provente de algo bom que venha acontecer depois. Então, quando você recebe um negativo no emprego, é porque a sua energia não está combinando com a energia daquele local, né? Então, por isso que você não foi aceito. E é claro que vem as frustrações, tipo, eu queria muito, era muito bom, tinha ótimos benefícios, salário incrível. E aí você tem um outro emprego, você arruma um outro emprego que tem muito mais a ver com a sua energia, só que você está tão apegado naquele que você tomou um negativo, você não consegue enxergar o lado positivo desse outro, né? Que talvez tenha mais desafios, pode até ter um salário menor, mas ele tá te trazendo um desafio ali de aprendizado, né? Talvez é naquele que você tem que aprender determinadas coisas. E aí, quando você simplesmente deixa fluir isso, tipo, e aceitar o não como uma oportunidade de enxergar o próximo sim que for vir, porque não é sempre não, você consegue viver um pouco mais fluido. É claro, a gente vive super em altos e baixos, né? Pode ser que depois que você entre nesse emprego, você, depois de determinado tempo, você fala assim, nossa, o que eu tenho que aprender aqui? E aí você vai, quando você faz essa pergunta, parece que o universo vai te mostrando o que você tem que aprender. Você consegue enxergar aquela pessoa que de repente você não se dá bem, talvez é com essa pessoa que você tem que aprender alguma coisa, né? O porquê que ela não te faz bem. É tipo, tem uma coisa que me irrita muito como pessoa, quando fala assim, se é uma pessoa que você não gosta, é porque você tem muita coisa sua nela. É verdade, assim, pra mim, eu acho que isso caracteriza verdades, mas pode caracterizar a verdade também no sentido de você não querer se parecer com ela, né? E isso é uma verdade também. Então, assim, nossa, mas imagina que eu pareço com ela, eu acho essa pessoa ruim, eu acho que ela não trabalha bem, e eu acho, enfim, qualquer outra coisa. E pode ser realmente isso, talvez o aprendizado venha realmente para você ver que não é isso, que você não pode cair e ser aquela pessoa. E aí, esse estado de contentamento, de estar contente e não feliz o tempo todo, é muito de você aceitar com um coração mais aberto. É claro, vai ter dias que a gente quer chorar, comer chocolate, ficar na cama e assistir Netflix, normal. Mas depois tem o despertar para isso tudo. E no Teta, quando a gente faz algumas limpezas, ou quando, porque assim, eu entro em Teta, a pessoa, eu levo ela em Teta junto comigo, ela fica no mesma energia, né? Isso tanto presencial quanto no online, né? Só me traz essa permissão, eu entro no campo dela. E aí o criador, ele vai meio que conduzindo. Então, até quando a pessoa nega, eu sei, na verdade eu não, né? O criador tá falando aqui pra mim que não é verdade. Então, a pessoa precisa aceitar. Então, a pessoa precisa falar com as palavras, entender aquilo que eu tô falando dentro dela. Quando ela entende, é como se uma chavinha dentro da pessoa estivesse abrindo uma porta nova. E aí esse autoconhecimento nunca acaba. Então, o Teta, ele é muito rápido, né? Não é uma terapia que você vai ficar 1 ano fazendo. É claro, eu falo que dá para ficar 1 ano, só que sempre vai ter crenças novas a ser removidas, coisas novas a ser vista, porque a gente é ser humano, então tem muita coisa. Se a gente for ver que é desde o estado de quando a gente é criança que a gente começa a trabalhar,
é muita coisa. Se eu pego uma pessoa de 50 anos, olha o tanto de história que tem que olhar, né, para algumas coisas. E isso é muito, e fica muito na nossa genética. Só que tem coisas que também não dá para tirar, porque faz parte ali da pessoa, né? É o pilar dela, é o que sustenta ela. E aí vai ela entender também o porquê disso. Então, para mim, o estado de contentamento é realmente de felicidade, é você se entender como ser humano e conseguir trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado e não querer realmente ter todas as respostas, porque a gente não vai ter todas as respostas, o criador vai ter. Então, vai ter trabalho por muitos anos de tratamento. E me fala uma coisa, você começou um pouco nessa questão, né, de ser criança ou de ser mais velho, ter mais coisas para limpar, né? Você acha que como que muda essa relação com o poder mesmo de co-criar e de desejar algo de acordo com a faixa etária, assim, né? Não que mude não sei se muda, né? O poder disso acontecer ou a facilidade para que isso aconteça. Como que, como que é isso no decorrer da vida? Assim, quando a gente é criança, até os 7 anos de idade, isso já é até um pouco de antroposofia também. A gente tem que apresentar para a criança que o mundo é bom. Então, se nessa fase é uma fase que a criança, de repente, viu muitas brigas, muitas coisas acontecendo no decorrer da vida dela, ela cresce, mas determinados jeitos dela vai muito de acordo com essa infância que ela teve. Então, até os 7 anos, na verdade, até os 18 anos, mas até os 7 anos de idade, a criança está nascendo, ela está se formando ainda como um ser. Então, até os 3 anos de idade, ela está totalmente enraizada ali com a mãe. Totalmente, ela não é ela. Então, depois dos 3 anos, a criança consegue se reconhecer como eu. Então, antes disso, você coloca a criança na frente de um espelho, ela não vai falar eu, ela vai falar o neném. Ela não vai falar, tipo, ela, porque ela não tem uma identidade dela. Então, assim, então até os 7 anos de idade, a nossa identidade está sendo formada como pessoa, como eu. E até os 3 anos, ela ainda tem esse enraizamento com a mãe. E aí, a partir disso, a gente carrega isso pro resto da vida. Então, o que a gente vivenciou na nossa infância, a gente carrega dentro da gente. E, assim, a antroposofia, ela fala muito com o Teta Healing nesse aspecto, porque muitos dos traumas, crenças, é da infância. É de coisas que você foi absorvendo ali na sua infância, no seu dia a dia da infância. E às vezes parece bobo, né, o jeito de, não vou falar não para o meu filho, mas isso é muito importante ter esse cuidado também, porque ele cresce um adulto que também precisa entender o não como algo bom e não simplesmente não sem nenhuma razão. Não faz isso. Por quê? Porque eu sou mãe, não preciso explicar. Não, você tem que explicar, né? Porque a criança precisa entender, assim como a gente, quando recebe um não ficar tão frustrado quanto tomar um não. Acho que é isso. E da idade adulta para a idade mais velha, assim, tem alguma diferença, além da quantidade de histórias passadas, assim, por exemplo, você atender alguém que está no começo da vida, que tem aí, sei lá, 20 anos, 18 anos, e alguém que já tem mais de 60? Tem. Também falando de antroposofia, dos 20 aos 28, a pessoa vivencia o mundo. Então, ela está ali naquela descoberta realmente do mundo. Isso, assim, começa realmente pela infância. E mais ou menos na faixa dos 35 aos 42, é onde a gente se questiona muito. Então, por exemplo, eu tenho 33, mas desde os meus 28 eu comecei a me questionar muito sobre quem eu sou, né? O que eu quero, o que eu quero fazer, o que eu quero construir, qual que é o meu legado. E essa fase também, até os 42, é uma fase que tem que ser também um pouco mais leve, sem tanta cobrança, porque
no mundo ideal que a maioria das pessoas criam, e eu falo por mim, eu achei que com 30 anos, que é o que a gente se dá, o prazo quando a gente é criança, há 30 anos eu vou ter uma casa, um carro, família, filhos. E é meio que a gente aprende assim, não sei por quê. A gente acha que com 30 anos a gente vai estar dominando o mundo. E na verdade, não, a gente vai estar se descobrindo dentro desse mundo. E aí, quando a gente se descobre dentro desse mundo, se fica mais leve, se fica nessa fase assim de saber reconhecer os nãos, saber reconhecer o nosso poder de criação, saber manifestar coisas positivas pra gente. E manifestar coisas positivas não é acordar de manhã e falar assim, nossa, hoje eu vou manifestar que meu dia vai ser lindo, maravilhoso, nananã, e que nada vai acontecer. Vai acontecer, mas é realmente o jeito que você vai encarar isso. E depois dessa fase dos 42, se você conseguiu lidar bem com essa fase, sem se cobrar tanto, daí por diante é uma fase muito mais, que eu falo que é um pouco mais espiritual, que você consegue... E o espiritual não tem nada a ver com religioso, é realmente você tá aceitando mais as coisas do jeito que são, de forma mais contente, né? Se não posso ir no cinema, mas eu posso ficar em casa assistindo Netflix, tá tudo bem, vai ser bom igual. E aí fica mais leve. Então, essa é uma fase que eu falo que é muito, muito importante de se trabalhar. Até os 42, 45, se trabalhar muito essa aceitação dentro desse mundo, desse universo, porque daí pra frente você aceita muito mais fácil as coisas. Fala um pouquinho sobre o que é a antroposofia que você comentou, porque eu conversei ontem, né? Não sei qual vai ser a distância desses vídeos, mas eu falei com a Márcia sobre euritmia. E tem muito a ver, né, com a filosofia da antroposofia, né, com a antroposofia. Acho que a antroposofia é uma coisa separada. Fala um pouquinho sobre o que é a antroposofia. A euritmia ela tem muito a ver com a antroposofia. Na verdade, ela é um braço, ela é uma vertente da antroposofia. É uma dança que você expressa movimentos de letras que te traz uma liberdade, assim, quando você expressa isso, você expressa com o corpo e com a voz, em determinados aspectos. E é uma voz, tipo, só falar, meio que jogar para fora realmente, né? E a antroposofia, ela foi fundada pelo Rudolf Steiner em 1921. E é bem complexo falar de antroposofia porque fica parecendo algo espiritual também, algo religioso, porque ela trabalha, na verdade ela é uma filosofia. É um jeito de você encarar e entender. Então, isso que eu trouxe sobre a criança do mundo é bom, eu vivencio o mundo, eu questiono, eu me questiono, são fases que a antroposofia ela traçou como setênios, que são de 7 em 7 anos, a gente passa por determinadas fases da nossa vida que a gente vai estar se questionando sobre alguns aspectos. Então, até os 14, a gente ainda tem que mostrar ali para a criança que o mundo é bom, mas tentando passar para ela também as coisas que acontecem de uma forma mais leve. Não é colocar a criança na frente de um Datena, né, deixar ela passando o dia inteiro, que senão fica cheio de crença, cheio de coisas para remover. Mas ela estuda muito a gente como um ser humano, o ser humano como um todo. Ela trabalha muito com essa questão integrativa do ser humano. Então ela enxerga o ser humano além dessa casca, dessa matéria que a gente veio. Então, da nossa essência mesmo. De como que a gente se porta, porque pode ter outra Suelen que nasceu dia 6 de fevereiro e que é completamente diferente de mim, porque existe um eu dentro dela que é diferente. Então, a antroposofia acredita que cada pessoa é um universo. Então, cada pessoa tem o seu jeito até de adoecer. Então, a minha gripe não vai ser igual a gripe dessa Suelen, né? Porque a minha gripe foi causada por determinadas questões emocionais. E dela foi por outras questões emocionais também. E dentro da antroposofia existem essas vertentes, que é a euritmia, a pedagogia Waldorf, que é uma escola. E a euritmia tem uma coisa dentro da euritmia, falo que tudo tá ligado, porque no Theta Healing tem uma terapia que a gente fala de o canto do coração, né? O canto
das coisas que vêm do coração. Então, o nosso coração, ele guarda bastante coisa. Então, a euritmia, quando você expressa as danças, você está tirando de você tudo aquilo que não cabe mais em você. Então, ela te deixa muito mais leve. E no Theta Healing, esse canto do coração é exatamente para isso, para você conseguir colocar para fora aquilo que você nem sabe, né? Que é alguma coisa que, de repente, você tinha 2 anos de idade. E você não lembra dos seus 2 anos de idade, mas a sua criança interna lembra. Então, esse canto do coração que o Theta Healing traz é realmente para você fazer essa limpeza de coisas, de traumas que você vivenciou em determinadas circunstâncias da vida. E não só criança. Pode ser adulto, pode ser término de relacionamento, que você fala que tá tudo bem, mas não tá. Enfim. Legal, muito legal, muito legal. Ver que tem, né? Tudo vai se entrelaçando e são coisas que nos voltam para dentro, né? Nos voltam para o autoconhecimento e para o entendimento do ser. E é bem esse o caminho que eu quero seguir por aqui, assim, né? De dar algumas dicas, falar com pessoas que deem ferramentas para a gente se olhar, se entender e conseguir lidar com a gente mesmo melhor, porque assim o lidar com o externo também vai ser melhor, né? E vamos falar de mais uma coisa. Você falou um pouco da criança interna, da criança interior, né? Que tem essa terapia do coração, que ajuda a liberar isso. Fala um pouco mais sobre o que é essa criança interior, o que ela representa, significa, e como que ela pode nos ajudar ou nos atrapalhar, dependendo de como a gente estiver com isso, assim. A criança interior é a criança, é a nossa criança, é a gente mesmo, a Suelen com 2, 3 anos de idade, que tem algum trauma de alguma coisa. Então, vou dar um exemplo meu, tá? Uma vez na escola, meu pai não foi me buscar no horário. Ele se atrasou e eu fui a última criança a ser retirada da escola. Um exemplo clássico esse, acho que toda criança passou por isso já. Acho que sim. Então, acho que eu tenho bastante acho que eu tenho bastante crianças para atender. E aí, isso, tipo, me causou um medo de ser esquecida, um medo de abandono, um medo de ficar sozinha. E isso eu trago muito para a Suelen de hoje. Então, quando eu faço alguma coisa, alguma terapia comigo, né, não eu mesma, né? Às vezes eu peço para alguém me ajudar a fazer, porque senão eu entro ali acabo me sabotando em determinadas coisas. E aí eu sempre olho para essa criança, sempre essa criança ela volta. Então, quando a gente não reconhece aquilo, ressignifica aquele trauma, que pode ser qualquer coisa, ele volta. Então, quando a gente olha e consegue ressignificar, eu não vou mais lembrar que eu fui abandonada. Vou pensar, meu pai estava trabalhando e ele esqueceu. E aí tá tudo bem, porque ele foi me buscar. Eu não fiquei lá para sempre. Eu tô aqui hoje. E só que isso gerou um trauma, um aspecto muito particular meu, que eu carrego, espero não carregar mais, né? Uma crença, já tô aqui limpando. Mas e não são diversas fases da vida, né? Separação de pai e mãe é um clássico também, porque tá tudo bem, a criança é criança, né? A gente vai se separar, ela não vai nem entender, só que ela entende, porque um dia tinha o pai e a mãe, outro dia só tem a mãe em casa, e agora ela tem uma outra casa, e isso para ela mudou muito a rotina dela. Não sentaram com ela e explicaram, olha, hoje a gente tá se separando, não é que a gente não te ama. Tem todo esse apelo de fazer com a criança, de explicar para a criança. Mas eu digo que os nossos pais, meus pais, por exemplo, não tinham essa maturidade. Talvez eu esqueça, talvez se eu for mãe um dia, talvez eu não tenha tanta. Então, a chance de eu, de repente, causar um trauma no meu filho pode ocorrer. Mas realmente ter essa consciência de explicar para a criança, quando ela ainda é criança, sobre algumas coisas que acontecem, né? Tentar evitar brigas, algumas situações que a criança passa, que o pai está tentando fazer o melhor dele, o melhor
que cabe a ele. E aí a criança tem que entender isso da melhor forma. E sempre explicando, sempre entendendo. Então, a gente como adulto, que não vivenciou esses pais ideais, a gente como adulto, a gente tem que ressignificar tudo isso que aconteceu dentro da gente. Tipo, eles se separaram porque eles não gostavam mais, não estavam ali numa relação saudável, não ia ser bom para mim também estar dentro dessa uma relação assim com eles. E foi o melhor. E aí, quando você entende isso, parece que, de novo, fica mágico. Você fala assim, eles se separaram, mas tá tudo bem. Né? Você não fica ali, nossa, os pais se separaram, agora eu sou sozinha, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Você para de se martirizar tanto e começa a encarar as coisas como elas foram e entender que os pais foram os melhores pais que eles poderiam ser pra gente. Sim, e aí a gente vai para onde? Para constelação familiar. Vou conversar com a sobre isso e tudo vai se ligando, né? É muito legal tudo se ligar. E tá, e me fala, então me conta se você está contente com o seu corpo nas suas funções que ele tem que ter, no seu corpo, sua alma, seu equilíbrio, ter esse conhecimento sobre o Theta Healing te ajudou, né? O que você sente? O que você acha? Ontem eu fiz uma meditação, coincidentemente, ela me fez olhar para o meu corpo. Ela me fez eu me olhar. E eu acho que isso veio até de alguma matéria que eu li sobre a Adele, e aí eu fiquei muito chateada, né, sobre como as pessoas acabam olhando o corpo do outro e julgando muito e falando muito, e eu falo, nossa, mas eu acho que eu nunca tive isso. E aí eu acessei que eu tive, sim, porque numa fase da minha vida eu fui muito magrelinha. Mas era por conta do esporte. E aí as pessoas falavam assim, nossa, como você é magrela, e isso me incomodava muito. E aí eu parei de fazer o esporte por um acidente, e aí eu engordei, né, porque eu não tava mais praticando o esporte, e aí eu saí da magrela pra gordinha. E aí eu falava, só que na época eu nem né? E aí ontem nessa meditação eu falei assim, nossa, é verdade, né? Tipo, é muito desafiante essa questão de estar bem com o nosso corpo, porque eu estou bem com o meu corpo. Falando comigo, eu estou muito bem. Ontem eu fiz a meditação, eu fiquei muito feliz comigo. De conseguir me olhar, de conseguir me conectar, mas para algumas pessoas esses comentários pesam muito, né? Eu acho que quando eu acessei isso ontem na minha adolescência, me incomodava ser magrela, sabe? Me incomodava, tipo, eu não gostava. Tinha alguns músculos por conta do esporte, e isso me incomodava. Então eu comia muito para não ficar assim, para agradar o outro, porque para mim tava bem. Meu corpo tava fazendo as funções que ele tinha que fazer, que era praticar o esporte e performar dentro desse esporte, e tava tudo bem. E só que o outro que ficava falando, e aí é muito desafiante você entrar nesse aspecto de encarar o mundo, né? Porque o mundo, as pessoas às vezes fazem comentários que acabam deixando sua autoestima mais baixa. Você vai, se arruma, você fala, nossa, tô bonita hoje. Aí vem alguém e fala assim, nossa, como você tá magrela, como você tá gorda, como sua blusa é feia. Aí você fala assim, porra, tava linda! Você desconstrói isso, você começa a olhar pra blusa e fala assim, realmente, essa blusa ela não tá tão bonita assim. E aí você começa a se questionar, você começa a se questionar por muito do outro, né? E quando eu vejo o outro sobre esse aspecto, como as pessoas tratam, eu fico um pouco... Eu fico sem entender até. Eu não entendo muito esse julgamento que o outro faz sobre o corpo da pessoa. E você acha que esse conhecimento terapêutico que você tem te ajudou a não ligar tanto para o que os outros falam? A gente sempre liga, né? Porque estão falando da gente. A gente pode falar que não, pode falar que eu não me importo, porque a gente se importa, mas é o como lidar, né? O como se importar, o quanto isso vai te afetar. Você acha que ser paciente, ser terapeuta e conhecer sobre essas técnicas te ajudou a ter uma melhor relação, assim, né?
Não que a sua relação era ruim, você falou que estava tudo bem para você, mas com essa relação com o que vem de fora, né? Porque acho que a partir do momento que a gente se entende, a gente com a gente mesmo, o que vem de fora acaba amenizando, né? Talvez a gente dissipe melhor e absorva o que vai ser bom pra gente. Você acha que te ajudou? O que você acha que ajudou? Ou não? Quando eu comecei a fazer o teto, eu nunca pensei em atender. Na verdade, é algo que eu ainda fiz em ovos, né? Os atendimentos que eu faço é realmente é muito gratificante para mim. Eu gosto muito depois que eu faço, eu falo, nossa, que incrível, porque você realmente vê a mudança no outro. E você falou tudo, porque quando você tá bem com você, ao ponto de não se importar com o que o outro vai falar, você simplesmente não liga. Sabe aquela chavinha? Você não tá com ela aberta, você tá com ela fechada, porque você tá bem com você. Então você não vai se importar com a opinião do outro. Mas aí que tá o desafio de você conseguir olhar para você e ficar bem com você. Porque eu nem consigo imaginar, porque eu não passei por isso. Então, eu acho que meu corpo não tá bom. Eu acho que eu tenho que emagrecer. Eu acho que eu tenho que engordar. Eu não tenho essas neuras comigo. Então, me ajudou no sentido de estar confiante comigo. Então, assim, eu tenho a confiança, minha confiança. É claro, nem todo, tem dias que você acorda, seu cabelo parece que não fica do jeito que você quer de jeito nenhum, ele simplesmente tem uma vida própria, parece que você tá mais inchada, enfim. Tem esses dias. Mas é só uns dias. E na maioria dos dias eu consigo lidar melhor com a minha autoestima. Minha autoestima pessoal mesmo, sabe? De me encarar. Acho que para mim entra nessa questão da minha aceitação é um pouco mais tranquilo. A minha alimentação que eu venho me cobrando bastante, porque até por essas condições a gente acaba comendo um pouco aqui em casa a gente acaba comendo um pouco mais besteira, né? E eu não sou uma pessoa de comer tanta besteira, só que aí acaba entrando nisso, mas aí entra naquela questão de, tipo, será que eu preciso mesmo comer isso? Será que não daria para substituir, sei lá, um Big Mac por uma pipoca, né? E iria me sustentar da mesma forma. Só que você tá com aquele desejo, então saber controlar também alguns impulsos, né? Nem pelo Big Mac, é realmente a questão do que você tá comendo, né? Do que tá te nutrindo. Você precisa se nutrir ou você precisa alimentar um ego, né? Alimentar um desejo. Não, são coisas diferentes. Então, assim, a minha questão não é nem comigo, é mais a minha alimentação, o que eu estou colocando para dentro, né? O que eu estou ingerindo. Isso envolve mil coisas, né? Isso que você falou, de não só o alimento físico, né? Não só a comida, né? De alimentar o nosso corpo com o que ele precisa, ou por ego, por vontades, por desejos, né? Isso aí já entra uma outra conversa de mais 1 milhão de horas, né? Mas é isso, é muito, muito legal pensar nessas consciências, né? Entender um pouquinho mais do que é esse Theta Healing, mais uma ferramenta mágica para a gente viver melhor, né? Estar melhor com a gente mesmo. Tem alguma dica mágica, assim, para dar para as pessoas? Tipo, não sei, uma dica, uma mensagem final? De estar bem com, assim, no teto ali, a gente fala, o criador fala, né? Sou só uma ferramenta. Que é muito comum a gente cair nos mesmos erros que a gente criou, né? Que a gente foi conduzindo. Então, falando até com essa questão da alimentação, quando a gente entende, e o Teta tem um curso chamado Peso e Ritmo Perfeito, que eu não fiz ainda e tenho muita vontade de fazer. Porque às vezes a pessoa entra tanto na peso e ritmo perfeito. Esse não é obrigatório, esse é um dos cursos que pode fazer depois que você faz os 3, né? E é um curso que eu tenho vontade de fazer. Porque às vezes a alimentação, acho que isso não é nem uma mensagem, é só realmente mais uma coisinha de teto.
A alimentação, ela vem muito carregada de alguma culpa, né? Então, quando você come muito sobre uma ansiedade, é alguma culpa de alguma coisa, de não entregou um trabalho, ou precisa entregar um trabalho, e aí você acaba culpando e você se pune por não estar fazendo de forma correta. Então, de tentar olhar para aquilo que está comendo, de tentar realmente ressignificar aquilo de uma forma que você... E tá tudo bem também, se alguns dias você quiser comer uma pizza, não existe uma... Ah, não posso nunca mais comer uma pizza. Não, não é isso, mas na compulsão, né? Estou me punindo e eu quero me punir de forma me alimentando mal. E aí só olha para isso antes, porque o seu corpo é fonte de energia. E o Theta, ele é só energia, né? Você está trabalhando com a energia do sétimo plano. Então, tenha mais amor por você, né? Por onde você, pela sua morada, né? Pelo seu corpo. E manifeste as coisas por você. Manifeste aquilo que você realmente deseja, realmente busca. Se talvez esse trabalho esteja te trazendo uma compulsão alimentar, será que esse é um trabalho bom para você? Manifeste um trabalho no qual você consiga ser você mesmo. Manifeste algo que te traga mais saúde. Esteja bem com você do jeito que você é. E não sempre buscando um peso perfeito. Porque o perfeito é muito abstrato, né? O que é perfeito para você não vai ser perfeito para o mundo. Para mim, a Adélia era perfeita do jeito que ela era. Ela mudou, para mim, ela continua sendo perfeita. Só que vieram milhares de julgamentos em cima dela. Então, assim, o perfeito para quem? Você quer ser perfeito para você ou para o outro? Então, manifeste a perfeição para você. Eu quero me sentir bem todos os dias que eu acordo, mesmo o dia que eu não tô a fim de me arrumar e ficar em casa de pijama. Isso é perfeito para você. E tentar buscar essa energia dentro de você, essa força que a gente tem. A gente tem muito poder. A gente tem muito poder de manifestação. Que linda! Muito obrigada, Su. Arrasou. Te amo, amiga. Ah, que linda, também te amo. Obrigada. Aí depois a gente posta, se alguém que tiver dúvidas, né, quiser nossos contatos, estará em algum lugar. Tá bom? Vou parar aqui.